Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, o vídeo de hoje em êxtase, né? Super alegre, torcedor do Bahia acordou como hoje, super alegre. Bahia triunfou fora de casa, em cima do Red Bull Bragantino por 3-0, poderia ter sido mais. Vamos falar sobre isso, lance polêmico, né? Muitas polêmicas após esse jogo por conta de uma expulsão, muitos assuntos para a gente abordar aqui hoje. Antes de eu começar, rapidão aí, vai aí, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá bom? Deixe seu comentário que é de extrema importância. Compartilha para chegar a mais pessoas e bora lá. Vamos começar esse vídeo com a entrevista coletiva do técnico do Red Bull Bragantino, em que ele questiona a arbitragem por conta daquele cartão vermelho, né? Ele estava reclamando de quê? Eu não entendi. Ele e os jogadores reclamando, eu não sei de quê, porque teve um lance que seria pênalti e o juiz não deu, né? Eu vi até que o VAR tinha chamado ele para analisar, mas acabou que ele nem foi, o juiz não quis dar o pênalti, não sei qual foi o motivo, mas assim, né? Não sei do que eles estavam reclamando. Bora acompanhar aqui e logo após a gente vem aí vendo os tabus que o Bahia já quebrou com o Ceni. O Zé Eduardo, gente. Zé Eduardo é amante do Bahia. Tem muita gente que critica aqui, mas, Ave Maria, eu dou tanta risada com o Zé Eduardo. Zé Eduardo é amante do Bahia. Ele sempre tem que falar do Bahia, né? Inclusive, o time dele empatou dentro de casa com um jogador a mais, né? E aí ele dá exemplos do Bahia. Ele ama citar o Bahia. Ele é fã do Bahia incubado. Mas bora acompanhar primeiro essa entrevista coletiva. Hoje, né? Até que ponto talvez a arbitragem tenha influenciado na partida e como trabalhar agora nessa pausa, né, do Super Mundial? Olha, a gente teve uma decisão ali de arbitragem que foi chamada pelo VAR, né, no início do jogo, e que acaba transformando o jogo num 11 contra 10. E nesse sentido, condiciona muito daquilo que vai acontecer no jogo, né? Até pelo que a gente viu, eu ainda não vi com a atenção e o cuidado, né? Enfim, porque estava fazendo o jogo, pode realmente ter sido falta. Até entendo que pode ter sido um lance de cartão vermelho, mas o que a arbitragem precisa entender é que quando tem uma expulsão dessa, numa circunstância que o árbitro estava na jogada e não deu a falta, e o VAR chama e o árbitro concorda e expulsa, é normal que o ânimo e a temperatura do jogo mude, né? E aí a arbitragem madura vai saber lidar com esse tipo de circunstância, né? Então, eu não acho que, tecnicamente, a arbitragem foi mal, mas eu acho que a conduta dela poderia ter sido melhor, a forma como conduziu o jogo, né? Então, você vê que muitas vezes intercedeu em relação ao nosso banco de reservas, ao fato de eu sair da área técnica. Inclusive, teria que ter dado aquele pênalti ao Bahia, né? Concordo com o que você falou. Poderia ter sido melhor dando aquele pênalti, porque foi pênalti, claro. Até os comentaristas falaram sobre aquilo. Como é que ele deu essa falta, mas não deu aquele pênalti, né? Bora terminar de acompanhar. Em algum momento para dar instrução, mas a gente via que muitas vezes o treinador adversário estava fora da área técnica também e nunca era interpelado, né? Então, acho que mais do que a questão da expulsão em si, a conduta acabou gerando um acirramento ali de ânimos de toda a nossa equipe em relação ao trabalho do conjunto da arbitragem como um todo, tá certo? E a arbitragem tem que entender que quando acontece uma tomada de decisão nesse sentido, sempre o ânimo ali vai se alterar e tem que ter maturidade para saber lidar com isso. E aí, sim, teve alguns momentos do jogo, né, numa circunstância que você já está jogando com um a menos contra uma equipe que vai te sufocar, porque associa muito, porque tem boa posse de bola, você consegue recuperar uma bola, sofre uma falta e você não tem vantagem, o árbitro não marca, e depois você sofre a segunda vez a falta, como foi o caso do Ramires, o árbitro não marca, aí você tenta sair jogando, aí você já não tem mais opção, você perde a bola, aí não, eu dei vantagem. Não, que vantagem é essa, né? Então, assim, algumas decisões nesse sentido geraram irritação. Mas eu acho que o lance da expulsão em si, pelo que eu pude ver, tecnicamente a gente não pode contestar, mas pode contestar a conduta do que aconteceu depois, e que eu acho que essa irritação é muito mais reflexo disso do que da decisão em si da expulsão. Seabra, boa noite, é Tarso Carcossi do Em Pauta. Você mesmo disse que a expulsão do
Andrés Hurtado, tecnicamente não dá para contestar, né? Faltou um pouco de concentração para o jogador naquele momento. Como é que você avalia? Você chegou a conversar com o Andrés Hurtado nesse sentido, também com outros atletas, porque no segundo tempo, por exemplo, no lance do gol do Bahia, o Matheus Fernandes dá muito espaço, né, para o atleta do Bahia fazer o gol. Você entende que faltou um pouco mais de competitividade para os jogadores? Esses dias que o Bragantino ficou sem jogar desde o jogo contra o Vasco, naquele embalo que o time estava, talvez tenha feito um pouco mal nesse aspecto anímico da concentração do time? Não, de forma alguma. Não faltou concentração. Acho que a gente jogou 6, 7 minutos num jogo de 11 contra 11, e aí são lances isolados que têm algumas características que são específicas dessas situações, né? Então, o Hurtado vai descer a linha, ele está até bem na jogada, e acaba acontecendo ali uma tirada que acabou não sendo bem realizada, e aí ele perdeu o melhor posicionamento e sequência do posicionamento dele nesse momento. O Ademir acabou vindo no embalo de um facão que vinha pelo lado direito. Foi um lance um pouco, vamos dizer, inusitado, fortuito. Acho que seria falta de concentração se na primeira bola que foi colocada ele não tivesse reagido, não tivesse descido junto com a linha. Eu acho que foi muito mais ali um desdobramento de uma situação, de uma bola que ficou viva em disputa e que a gente não conseguiu afastar ela tão bem quando teve essa oportunidade. Você vê quantos momentos o time conseguiu se ajustar, conseguiu se defender, ou conseguiu quebrar a pressão com a menos e competiu com a menos. Só que quando você joga praticamente 93 minutos com um jogador a menos e o esforço que você vai ter que fazer, vai ter momentos em que o jogador está numa fadiga temporária, que pode ser que ele atrase um pouco uma leitura, atrase um posicionamento, ou faça uma leitura errada. E isso está dentro desse combo grande de jogar tanto tempo com a menos, né? Eu acho que a gente não pode, de forma alguma... Tá bom, querido. Vamos deixar de chorar, né? É isso aí mesmo, acabou, o Bahia triunfou. E falando em triunfo, vamos ver, gente, os tabus quebrados pelo Bahia na era Ceni. Lembrando que o Bahia já tinha um bom tempo aí que não triunfava sobre o Bragantino, lá na casa do Bragantino, tá? E esse ano o Bahia vem quebrando, né, gente? O Ceni vem quebrando alguns tabus, tabus históricos quebrados pelo Rogério Ceni no comando do Bahia. Essa reportagem, gente, eu peguei lá no Instagram do ecbahia.com. Amo essa página. Bora lá. Bahia nunca tinha vencido o Corinthians no Itaquera. Venceu por 5-1 na 15ª rodada de 2023. Logo após, Bahia nunca tinha ficado entre os 10 melhores do Brasileirão de pontos corridos. Terminou em 8º lugar no Brasileirão de 2024. Bahia nunca tinha vencido fora do Brasil na Libertadores. Venceu o Nacional por 1-0 em Montevidéu. Bahia nunca tinha vencido o Palmeiras no Allianz Parque. Venceu de 1-0 na 6ª rodada do Brasileirão de 2025. Bahia nunca tinha vencido o Bragantino fora de casa. Venceu por 3-0 na 12ª rodada de 2025. Isso significa que as coisas estão mudando, né, gente? Da era SAF para cá, muitos avanços estão sendo feitos. Nosso esquadrão de aço. Gente, ontem também teve uma cena, né, lamentável, independente de ser jogador do nosso rival. O Janderson. É porque eu sempre confundo Jamerson e Janderson. Um foi embora e o outro tá aqui. Quebrou o tornozelo, né, praticamente ontem no confronto contra o Cruzeiro. E aí o Bahia deixou uma nota de solidariedade, independente, né, gente, da rivalidade. Foi algo bem feio. E nesse momento acho que não existe rivalidade, né? Nossa solidariedade ao atleta e seus familiares e amigos. E também ao clube. Muita força para Jamerson. É Jamerson, eu confundo com outro. E uma pronta recuperação. Aqui foi uma nota de solidariedade que o Bahia deixou para o atleta e o clube, né, gente? Que independente da rivalidade foi algo bem feio e acho que essas questões de saúde, a gente não tem que ter rivalidade, né?
O lateral esquerdo, Jamerson, sofreu uma fratura e rompeu o ligamento do tornozelo direito. O atleta está passando por cirurgia neste momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e em breve uma breve recuperação. Ele já fez a cirurgia, tá, gente? Que isso aqui foi ontem. Ele já fez cirurgia, ele já deixou a nota no Instagram dele também, que está em recuperação. Então, aí, força, né? Que fique tudo bem. E é isso. Agora, bora aqui, já que a gente está falando do nosso rival, né? E tudo em questão. É o Zé Eduardo, gente. Meu Deus, eu dou tanta risada com esse Zé Eduardo, gente. Ele é indignadíssimo, né? Porque o clube dele perdeu não, empatou ontem com um a mais, que foi a expulsão, consequência desse acidente aí, dessa questão aí, né? Foi consequência disso. Ele com um jogador a mais dentro de casa e não conseguiu triunfar, e a gente já sabe que ele faz aquele discurso e ainda inclui o Bahia no meio, ainda vem incluir o Bahia. Bora acompanhar pra gente entender o que foi que o Zé Eduardo fez, que eu me acabo de rir. Tem gente que não gosta, gente, mas eu me acabo de rir com esse Zé Eduardo. É inacreditável. Esse time do Vitória, ele não consegue ganhar uma partida com mais um em campo. Não é inacreditável isso? Não consegue. Rapaz, ele joga com 11, outro time com 10, ele não consegue ganhar, ele não tem. Meu Deus, é lamentável, é triste. E fica essa conversinha, é Arena, não porque é Arena, não porque é SAF, não porque é o clube do PSG. Para com conversa, rapaz. Para de mentira. Foca no time ruim. Agora o Bahia vai lá, ganha, toma 30 dias de férias na cabeça e o Vasco tá dando dor no São Paulo. É pra acabar com o diabo. Gente, falando de Vasco, o Vasco triunfou ontem, né? Dentro da casa do São Paulo, deu 3-1. São Paulo já no finalzinho conseguiu fazer um gol, mas deu 3-1 no São Paulo, que na hora que eu botei lá no jogo, eu fiquei besta. Eu falei, que é isso, menino? Eu falei, o que é isso, gente? São Paulo tá uma mãe dando os pontos ao Vasco, assim, ainda dentro de casa. Agora, bora ver onde o Bahia se encontra, né, na tabela. O Bahia está em 5º lugar, com 21 pontos. Gente, recado importante agora, né? Lembrando, vamos dar essa pausa. Acho que todo mundo já sabe, né? Já tá ligado sobre isso. Vamos dar essa pausa, praticamente um mês. O Bahia retorna dia 13 do próximo mês. Disputa, né, o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Então, a gente vai ter esses dias aí sem Bahia, né? Infelizmente. Eu fico triste quando não tem Bahia. A mesma proporção que eu me estresso, eu fico triste. Mas vai ter aí o Mundial de Clubes pra gente acompanhando, né? Pelo menos vai ter alguma coisa pra gente assistir. Quero ver esses times daqui do Brasil, como é que vai se comportar, né? Bom, gente, por hoje é só, tá? Vamos aí encerrar. Vamos descansar esse um mês, né? Feliz da vida. Gente que vai ficar lá do outro lado da folha, né? Na zona, na porta da zona. Lembrando que o Inter está lá também. Inter, Fortaleza, Juventude e Sport estão lá do outro lado, né, gente? Na zona. E é isso, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.